No vídeo de hoje eu vou trazer histórias assustadoras que eu encontrei no canal Mr. Nightmare. E o melhor de tudo é que elas não são assustadoras por si só, elas possuem gravações do que aconteceu. Então vem comigo. Isso aconteceu em outubro do ano passado, era perto do Dia das Bruxas até. Os meus pais e o meu irmão eles estavam fazendo uma viagem da Flórida para o Tennessee para poder ajudar a minha avó, que ela estava se mudando para nossa casa. E eles não iam voltar por alguns dias. Naturalmente eu achei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, claro, em vez de viajar horas de carro junto com eles. Na segunda noite eu estava aproveitando o meu tempo sozinho em casa e o meu coração ele disparou quando eu ouvi o que parecia quase um tapa com a mão na janela do lado do meu quarto. Minha casa é térrea em uma área rural, mas com poucos vizinhos, só que ainda existia a possibilidade de ser alguém mesmo. Depois de descartar qualquer possibilidade de animais ou causas naturais, eu decidi dar uma olhada por mim mesmo. Eu abri as persianas para ver se eu conseguia ver alguém correndo, esperando que apenas fosse alguma brincadeira, sei lá. Só que eu fiquei quase irritado ao não ver ninguém. Mas o que aconteceu em seguida tornou essa situação mais confusa e mais assustadora. Eu comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo sacudida e torcida com força, causando quase um estrondo na porta. E por causa disso, meu cachorro começou a latir alto também, aumentando mais ainda a minha adrenalina na situação. Eu pensando que podia ser apenas uma brincadeira de algum dos meus poucos amigos de lá, embora eu soubesse que eu tava sozinho. Eu comecei a gravar um vídeo no Snapchat para poder enviar pro meu amigo e tentar confirmar se era algum deles. No primeiro vídeo eu gravei parado a alguns passos de distância da porta, tentando gravar essa movimentação. Mas eventualmente eu tento gravar do lado de fora das portas de vidro, e o vídeo termina quando eu ouço, aterrorizado, que a porta do meu pátio com tela foi forçada aberta. E antes que eu pudesse virar, o meu telefone cai no chão. Eu enviei o primeiro vídeo para os meus 3 amigos. Quem quer que estivesse atrás da minha casa ainda não tinha conseguido entrar, mas isso me deixava muito assustado, sabendo que eles não tinham medo de tentar. Então eu esperei alguns minutos e 2 dos meus amigos enviaram snaps nas suas casas alegando que eles eram inocentes e pedindo para eu manter eles atualizados. Ainda um pouco assustado, eu percebi que o meu último amigo, Logan, tinha aberto o Snapchat, mas não tinha respondido, o que ironicamente seria a pessoa do meu grupo que mais talvez tentaria algo desse jeito. Sentindo mais confiança de que era o Logan talvez, eu decidi começar um novo vídeo com o flash ligado e tentar olhar pelo quintal para ver se tinha alguém na grama. Depois de trancar a porta da frente, eu saí esperando que o Logan aparecesse para me assustar. Eu verifiquei atrás de alguns arbustos a madeira velha ao lado da casa, mas eu fui recebido apenas com escuridão e silêncio. Após apenas 15 segundos do lado de fora, eu me senti muito desconfortável com a situação que eu estava me metendo. E o medo tomou conta de mim e eu decidi voltar para dentro. Eu parei o vídeo e retornei à sala de estar. O Logan finalmente respondeu meu Snapchat e me fez parar de respirar quando eu vi uma foto dele na cama com a namorada, dizendo: "Ué, não sou eu não, chama a polícia, cara." Na mesma hora eu liguei pra polícia e garanti que nenhuma janela ou porta pudesse ser aberta. Eu fui orientado a manter todas as portas trancadas e ligar novamente se ouvisse mais ruídos de entrada forçada. Somente alguns dias depois que eu fui olhar de novo os vídeos salvos, eu vi uma figura preta, assustadora, me olhando de trás do galpão de ferramentas, enquanto eu procurava atrás da madeira velha e dos arbustos. Parecia quase como se estivessem decidindo se eu me atacar ou não.
ver isso pela primeira vez e até mesmo agora me faz querer vomitar de tanto medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com essa figura que estava me observando. E antes de ir para a próxima história, deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Se você tem vontade de ganhar dinheiro para te ajudar com as contas de casa, eu vou te dar uma dica aqui rapidinho. Uma dica aqui é que, ao invés de você ficar só no YouTube só gastando tempo, você pode começar a ganhar dinheiro com essa plataforma também. Você pode começar a produzir conteúdo sem nem mesmo mostrar a cara, que nem eu tô fazendo aqui. Isso tudo é bem possível, na verdade. Você pode aprender a fazer isso com a recomendação que eu vou deixar aqui, que é muito boa pra ti. É o TJ, que ele é um professor que ele ensina uma metodologia sobre como criar um canal e crescer ele bem rápido. E quem sabe assim você consiga ter uns resultados legais que nem eu consegui, que em menos de 3 meses de canal eu já consegui fazer mais de R$1.000 em um mês só com os anúncios aqui no canal. E com certeza a tendência é só crescer mais com o tempo. Então clica no link abaixo aqui fixado nos comentários ou na descrição que você vai ver como é que funciona. Então vamos para a próxima história. Eu tenho 17 anos e eu vivo num bairro pequeno no centro-oeste dos Estados Unidos. O bairro que eu moro é uma comunidade bem unida, onde todo mundo se conhece, geralmente é todo mundo bem amigável um com o outro. A minha rua é uma pequena ruazinha daquelas sem saída, sabe? Que tem um círculo no final, com 3 casas de cada lado e uma no final. A própria rua repousa em uma pequena colina na parte inferior, e tem um lago cercado por florestas e outras casas. Não é uma floresta muito densa, mas está distante de qualquer cidade densamente povoada e fica muito quieta à noite. Com exceção de alguns cachorros latindo, um motorista noturno e em raras ocasiões é possível ouvir um coiote ao longe. Uma noite, por volta das 2 da manhã, tanto minha mãe quanto meu irmão mais velho, com quem eu moro também, eles estavam nos seus quartos dormindo ou apenas se mantendo isolados. Eu também estava prestes a dormir e na época eu estava apenas descansando e assistindo um vídeo do YouTube na cama. Algumas músicas depois eu ouvi um som estranho vindo do outro lado do meu quarto. Era uma espécie de pancada suave, como se alguém tivesse batido levemente na parede em frente à minha cama. Eu não fiquei alarmado na hora quando ouvi isso pela primeira vez. Eu imaginei que era apenas o meu gato vindo dormir ao pé da minha cama. Eu me levantei para ver se ele estava lá fazendo alguma coisa, mas ele não estava lá em lugar nenhum. Na verdade, não tinha nada no meu quarto. Nada que estivesse fora do lugar ou que pudesse fazer um barulho assim. No entanto, eu não ouvi o barulho de novo. Então eu voltei pro YouTube e depois de um tempo eu esqueci completamente que isso aconteceu. Isso até ouvi outro barulho, mas infelizmente para mim esse barulho não era uma pancada suave, um som de uma batidinha qualquer. Era muito mais perturbador. Vinha de fora, na direção do lago. Eu ouvi sons estridentes e altos. Eu pensei que pudesse ter sido algum tipo de animal, mas soava estranhamente semelhante ao choro de alguém, um choro de uma criança, ou talvez até mesmo um grito. Eu abri minha janela para ouvir melhor o que estava ouvindo e gravei para mostrar para o meu amigo. Nesse ponto eu estava começando a ficar um pouco assustado, então fui até o quarto do meu irmão para ver se ele também ouviu. Eu estava esperando que talvez tudo estivesse na minha cabeça e que eu tivesse apenas cansado, mas não. Ele também ouviu aquilo. O amigo a quem eu enviei a gravação disse que era assustador e soava como um animal em dor ou uma criança chorando. Quanto mais eu pensava nisso, mais assustador ficava. Se fosse um animal sentindo dor, por que eu nunca ouvi um som parecido com isso nos últimos anos que eu moro nessa casa? Não soava nem um pouco parecido com a raposa, um coiote ou qualquer animal que eu conheça. E essa floresta não é grande o suficiente para um animal muito maior do que isso. E se fosse uma criança, por que ela estaria sozinha gritando e chorando na floresta no meio da noite? Então também tinha aquela pancada que eu vi mais cedo naquela noite. Será que de alguma forma isso estava relacionado? Ou é simplesmente uma coincidência que eu ouvi 2 sons assustadores em questão de minutos? Eu não ouvi mais nenhum tipo de barulho assim desde então. E por isso eu tô aliviado. Mas até hoje ainda me assusta o fato de que nenhum de nós pôde realmente descobrir o que causou esses sons.
Eu moro no apartamento de uma casa de 2 andares, na verdade. Eu fico no nível inferior e o dono da casa, o Rob, ele mora no andar de cima às vezes, mas ele tem outras casas também. Então ele realmente não tá aqui com tanta frequência. O Rob e eu, a gente é praticamente amigo nesse ponto, então ele me avisa quando vai ficar fora por alguns períodos maiores. Durante o tempo dessa história, o Rob me disse que ficaria fora do estado por 2 semanas. E ele me disse isso também porque aí eu ia poder saber que eu podia estacionar meus 2 carros na garagem. Uma coisa da minha rotina é passar várias noites na minha sala de estar só lendo. O meu nível do apartamento tem acesso à porta dos fundos que leva ao deck externo também. Então você provavelmente deve adivinhar onde a história tá indo, né? Eu tava lendo meu livro no sofá da sala, perto da luminária, em completo silêncio. Exceto pelos grilos que cantavam lá fora. Exatamente do jeito que eu gostava daquele barulhinho. Quando de repente teve um estrondo enorme na porta de correr dos fundos, que era feito de vidro. Obviamente eu dei um pulo na hora. Aquela porta ela levava ao quintal e ninguém devia estar batendo lá nela. Eu pensei se talvez o Rob tivesse voltado mais cedo, mas isso não parecia provável. Era apenas um único estrondo distinto. Embora pudesse ter sido uma raposa ou um gambá que bateu acidentalmente nela, sei lá. Mas mesmo assim eu fui lá, me levantei e fui conferir. Afastei as persianas da porta e acendi a luz do deck. E o deck estava vazio, como eu esperava. Eu moro na cidade mais tranquila de todas. Roubos são algo inimaginável por aqui. Eu fechei novamente a persiana da porta, embora eu me sentisse um pouco desconfortável com a ideia de que alguém poderia estar lá fora no escuro me observando. E eu acho que é um sentimento normal. Passou um tempo depois daquilo, porque eu terminei mais um capítulo do meu livro, quando aconteceu de novo. Dessa vez, porém, não foi apenas um estrondo. Foram uma série de batidas muito assustadoras no vidro. Tinha que ser uma pessoa, não era possível. Isso continuou por um tempo, então desliguei a luminária, peguei meu celular e comecei a gravar. Ao abrir a persiana e acender as luzes do deck, os barulhos pararam e não havia uma única pessoa à vista, nem mesmo um animal. Olhei sobre a borda do deck para ver se tinha alguém lá fora que tivesse pulado sobre a grade, mas nada. E eu não fiquei do lado de fora por muito tempo. Nessa altura eu simplesmente fui pro meu quarto, fechei a porta e me deitei na cama. Eu não sabia o que diabo que tinha acabado de acontecer lá fora. Como que podia ter várias batidas na porta um segundo e ninguém lá no segundo seguinte? Eu tava encerrando aquela noite, eu não tava planejando sair do meu quarto depois disso. Eu dei uma olhada assim pelo Instagram e pelo YouTube por um tempo no meu celular. Depois eu desliguei e tentei dormir. E foi silêncio por um bom tempo. E então, bem no pé da minha cama, eu ouvi um barulho. O som como se fosse de alguém respirando. Eu gritei e alcancei o interruptor da luz na mesma hora. Quando a luz se acendeu, meu quarto estava vazio. Eu fiquei totalmente paralisado, respirando com dificuldade por um momento, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Eu procurei debaixo da cama e no armário, mas não tinha ninguém no meu quarto. E eu sei o que eu vi, eu sei. Eu dormi na sala de estar depois disso, embora eu não me sentisse muito mais seguro lá. Eu tava com medo de ouvir batidas de novo na porta dos fundos. Foi uma noite relativamente sem sono pra mim. O Rob me disse que nunca tinha experimentado algo assim e também não conseguia pensar em ninguém que pudesse ter motivo pra fazer isso e perturbar a gente. Eu nunca acreditei em nada paranormal até aquela noite. Eu não tive experiências tão intensas desde então.